Olá, hoje estamos com a Amanda. Ela é psicóloga e neuropsicóloga e vai estar aqui com a gente realizando essa entrevista. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, daí um pouquinho sobre você. O meu trabalho, né? Eu sou Amanda, né? Sou psicóloga, neuropsicóloga. Tenho especialização em neuropsicologia. Tenho mestrado em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará. E tenho formação em análise do comportamento. E meu trabalho hoje em dia é voltado tanto para a área clínica quanto para a área educacional. Então, na área clínica, eu acompanho, né, pacientes em terapia, faço psicoterapia, e faço avaliação neuropsicológica na clínica. E além da clínica, na área educacional, eu sou supervisora da especialização em análise do comportamento, do núcleo tríplice, e dou cursos, palestras, né, na área também, que envolva neuropsicologia e análise do comportamento. Também ministro alguns cursos numa plataforma que eu estou iniciando agora, que é o clubedaneuropsi.com, e eu administro a página Neuropsicologia de Cada Dia do Instagram. E também, como projeto de extensão, eu sou extensionista do Ceará Cast, que é um podcast de análise do comportamento. Então, se alguém quiser ouvir, bem bacana. O meu trabalho na clínica, né, ele é bem voltado para psicoterapia, avaliação e supervisão, né, de alguns profissionais que me procuram, né, para fazer supervisão sobre casos, né. E eu trabalho mais com avaliação neuropsicológica, como eu estava falando, né, e na avaliação neuropsicológica eu recebo pessoas que precisam investigar as funções cognitivas e aspectos emocionais e da personalidade. E eu sempre trabalho aplicando testes e outros instrumentos, fazendo observações clínicas para gerar esse laudo, né, um laudo e um diagnóstico, e fazer uma análise dessas funções. E na psicoterapia, né, eu acompanho pacientes que querem crescer, se desenvolver pessoalmente, desenvolver autoconhecimento, ou que estão passando por alguma situação que eles não conseguem lidar muito bem, né? Crises depressivas, Como se ansiedade, deu a mais ou menos escolha por aí. da área e como foi para se inserir no mercado nesta área? Como se deu a escolha da área, e como foi se inserir no mercado nessa área? Bom, a neuropsicologia eu escolhi porque eu amo estudar sobre cérebro e ler sobre cérebro. É minha paixão, uma das minhas paixões, na verdade. E acabou que eu me aproximei da neuropsicologia porque era uma forma de eu unir a psicologia, que eu já gostava bastante, com essa parte de cérebro, né? Me inserir no mercado de trabalho ainda é uma coisa que é complicada, né? Que a gente precisa trabalhar bastante para mostrar o nosso trabalho, para que as pessoas possam reconhecer o nosso trabalho, né? Então, o difícil é isso, é fazer todas essas redes de contatos até que você seja reconhecido, mas é uma coisa que vem dando certo. Você poderia falar um Fico muito pouco feliz que vem sobre o dando que é certo. neuropsicologia e o que te encanta na Poderia falar um neuropsicologia? pouco sobre o que é neuropsicologia, né, e o que te encanta na neuropsicologia. O que me encanta na neuropsicologia, eu passaria horas aqui falando, mas vou começar aqui pela primeira pergunta, né? Poderia falar um pouco sobre o que é a neuropsicologia? A neuropsicologia ela é uma ciência das neurociências, né, derivada das neurociências, que a maior especialização dela, né, o maior foco dessa ciência é estudar as relações entre o comportamento e o cérebro. Né? Então, de que formas o que a gente faz, a forma que a gente se comporta, se relaciona com estruturas e conexões e redes, né, neuronais. É, e na neuropsicologia a gente pode trabalhar tanto com avaliação quanto com reabilitação. Né? A avaliação seria justamente investigar como é que está esse funcionamento cognitivo, né? E emocional da pessoa e de que formas eles se entrelaçam. E a reabilitação seria para, se por exemplo a sua atenção não está muito legal, né? O que a gente pode fazer para melhorar? E parte de princípios de neuroplasticidade do cérebro, né? Entendendo que o cérebro tem essa capacidade de mudar, né? Ao longo da vida e a partir do que a gente faz no mundo, certo? O que me encanta é justamente todo esse mundo de estudos que a gente tem sobre o cérebro.
da plasticidade, da expressão de genes, né? Como é que esses genes se expressam mais ou menos, né? Devido às condições ambientais. Na neuropsicologia me encanta quando eu faço uma avaliação e a pessoa jurava que tinha déficit de atenção e quando a gente vai ver é uma questão de ansiedade. Ou quando a pessoa chega para mim e diz, Amanda, eu não tenho ideia do que está acontecendo comigo. E a gente faz a avaliação e consegue detectar, né? Quando a gente dá boas notícias para um idoso, diz, não, você não tem Alzheimer, né? O seu esquecimento está dentro do esperado para a sua idade. Então, assim, tudo isso me encanta, esse mundo de possibilidades que a Quais as neuropsicologia dificuldades possibilita. encontradas por você no mercado de trabalho na sua área e como você lida com essas Quais são as dificuldades? dificuldades encontradas no mercado de trabalho nessa área? Bom, uma dificuldade que vem diminuindo bastante, mas que eu senti muito no começo, é o fato de as pessoas não entenderem o que faz o neuropsicólogo. Então, ficava difícil esses encaminhamentos, né? Assim, como é que eu vou encaminhar para um neuropsicólogo se eu não sei o que o neuropsicólogo faz? Se eu não sei como é que o neuropsicólogo pode me ajudar, né? Então, assim, uma das formas de lidar com essa dificuldade é divulgar esse conhecimento, divulgar o que faz o neuropsicólogo. E para isso eu desenvolvi o Instagram Neuropsicologia de Cada Dia, para que cada vez mais pessoas vão conhecendo a neuropsicologia e entendendo por que eu precisaria encaminhar para o neuropsicólogo, ao invés de passar direto para um neuropediatra e já começar a medicação, né? O, o meu trabalho tem sido voltado para também dar palestras, né, gratuitas, inclusive no portal clubedaneuropsi.com. Existe uma parte lá que é ciência, é uma parte que eu falo, mas na verdade sobre vários aspectos psicológicos em geral e que esses aspectos em geral eles ficam de forma gratuita para as pessoas acessarem, né? Então eu chamei de ciência para todos. Uma parte que tem lá que quem quiser pode acessar e descobrir um pouco mais sobre vários aspectos da psicologia, porque acredito muito nessa Como que o democratização do profissional conhecimento. percebe as possibilidades de atuação Como você dentro desse acaba campo, encarando o mercado de trabalho dentro de sua área de atuação? Como, como o profissional percebe as possibilidades de atuação dentro desse campo? Bom, existe possibilidade, né, de trabalhar na clínica e possibilidade de trabalhar em hospital, né? São os que eu mais vejo. Também existe a neuropsicologia escolar, mas é uma área que eu não entendo muito, mas sei que existe, né? E as possibilidades são mais essas, né? O que eu mais vejo são neuropsicólogos em hospitais e em clínicas, certo? Nos hospitais eles trabalham, né, tanto com reabilitação quanto com avaliação. Um dos maiores hospitais de referência, né, é o Hospital Sara Kubitschek, que tem rede espalhada aí por todo o Brasil. E lá eles têm, né, esse serviço também de investigação, de reab, né, é muito importante. Tem também aqui em Fortaleza, tem o Hospital Walter Cantídio, que é o hospital universitário da Universidade Federal do Ceará, que também tem uma neuropsicóloga lá fazendo avaliações, né? Então, casos assim de AVC, que a gente quer saber como é que vai ficar a lesão, né? Ou um acidente, que a gente precisa saber, ou casos, né, como já aconteceu, de pessoas com ferimentos de bala, né, no cérebro, enfim. Então, a gente consegue fazer essa investigação de o que que tá bem, né, e o que que Você precisa melhorar. consegue perceber o empreendedorismo na sua área de atuação? Consigo perceber o empreendedorismo na minha área de atuação? Olha, eu venho percebendo isso de um ano para cá, né? Venho percebendo as neuropsicólogas e os neuropsicólogos começando a trabalhar um pouco mais a questão do marketing, né? E da divulgação de si mesmo. Agora, o que que acontece? Na psicologia existe algo muito delicado que é essa parte de divulgação de serviços, né? Existe uma série de restrições colocadas pelo Conselho Federal de Psicologia e eu entendo o motivo dessas restrições, porque de fato tem muita gente que faz coisas absurdas, né? Então, por exemplo, eu não posso divulgar o preço como uma forma de atrair pacientes. Isso aí para mim era uma coisa óbvia, mas eu já vi gente fazendo isso, apesar da norma estar vigente, né? Então, eu percebo o empreendedorismo, mas eu acho que falta muito, assim,
uma aula sobre isso na faculdade, né? Alguma coisa que pudesse ajudar mais as pessoas a entenderem como fazer essa divulgação sem ferir os princípios do conselho. Quanto à procura das pessoas por essa área, tem bastante demanda? A outra pergunta, quanto à procura das pessoas por essa área, bastante demanda? Bom, é bastante demanda, sim, certo? No momento, eu não tenho vaga, para você ter uma ideia de como a demanda é alta, né? Mas é aquela história que eu falei, nem todo mundo sabe o que que a gente faz e nem todo mundo sabe onde encontrar a gente. Então, tem um pouco essa questão também é importante essa parte do empreendedorismo, da divulgação de si mesmo, né? Eu não sei se por empreendedorismo, agora pensando, você quis dizer isso mesmo que eu te respondi, mas se não foi, você explica aí um pouquinho melhor que eu gravo aqui outro áudio, tá? Mas existe procura sim, é bastante a demanda. E tem coisas para todo mundo, né? Só que penso que se os neuropsicólogos fossem um pouco mais empreendedores e pensassem um pouco mais de forma ampla, né? E não só em ganhar, em lucrar, mas em alguns, né? Não são todos, obviamente, que fazem isso. Mas se pensassem um pouco mais de forma ampla em divulgação do que a neuropsicologia faz, né? Porque é um serviço muito caro. Esse serviço ele é caro, não é à toa, ele é caro porque de fato envolve um conhecimento, além de um conhecimento muito especializado, envolve muitos instrumentos que a gente paga pelo uso, né? Paga pelo curso, paga por supervisão, então o investimento realmente é alto por conta dessa grande especialização, né, que é esse serviço, certo? Qualquer dúvida, se alguma coisa não tiver ficado clara, me fala que eu gravo de novo, tá bom? Abraço!